Oi, eu sou Guelcia Crusco e no relato de hoje eu trago um caso sobrenatural que envolve uma aparição na quaresma, no qual me deixou assim muito assustada. Eu tive muito medo e foi algo marcante e inesquecível também. Eu vou contar tudo em detalhes para vocês. Bom, isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tinha acabado de participar de um grupo de orações à noite. Era uma sexta-feira e eu tinha então ido para um grupo de orações e tinha bastante pessoas, né? Naquele local, tudo. Então a gente estava fazendo bastante orações e tal. E a noite passou, né? Quando terminou todo o trabalho de oração ali, já se passava das 11 horas da noite. E, e eu morava do outro lado da cidade, né? Bem longe do local no qual foi realizada esta reunião para se fazer orações na quaresma. Então, prosseguia assim, toda sexta-feira esse grupo de oração se reunia para preces, né? E eu participava. Bom, uma certa noite participei, acabou o trabalho, né, a reunião ali de orações, por volta de 11 e pouco da noite. Não tinha carona para mim pegar, então eu acabei indo a pé deste local até a minha casa, né, que ficava do outro lado da cidade. Então eu fui a pé. E conforme a hora ia passando, mais deserto a rua ia ficando. E depois que eu passei o centro da cidade todo, né? Eu entrei numa avenida que 6 quarteirões acima dava a minha casa. Então eu peguei essa avenida, depois de sair do centro da cidade, peguei aquela avenida e fui. E nisso, gente, já era 5 para meia-noite. Eu fazendo esse trajeto, né? Saí da reunião, era mais de 11 horas, e por volta de 5 para meia-noite, eu estava nessa avenida, já fora do centro da cidade, né? Então eu estava caminhando e de repente já era meia-noite em ponto. Eu estava na avenida, um silêncio assim fora do comum. Não tinha ninguém na rua, não tinha um carro, não passava ninguém. E olha que essa avenida era uma avenida bastante movimentada. Eu achei estranho porque eu nunca vi aquela avenida assim tão vazia, né? Tão deserta, digamos assim. E era meia-noite. E eu então caminhando por aquela avenida tranquilamente, querendo chegar logo na minha casa. Quando eu estava na avenida, um quarteirão na minha frente tinha uma rua que dava de travessa, que descia para uma linha do trem. É, era uma encruzilhada, né? Era uma encruzilhada e que a rua que descia, cortava, né? Descia para a linha do trem. Então era uma encruzilhada. Na minha frente, um quarteirão, né? À minha frente, dava nessa rua, que era essa encruzilhada que a rua descia e subia e descia para a linha do trem e era avenida reta. Gente, meia-noite em ponto, eu caminhando, tranquila, sozinha, não tinha uma viva alma na rua, era só eu. De repente, no meio do quarteirão, essa rua que cai para a linha do trem, de repente, assim, vários metros à minha frente, sai daquela esquina que dá para a linha do trem, sai na minha frente, assim, no meio da rua,
um ser estranho, uma aparição bizarra, que tinha mais ou menos uns 6 metros de altura. Tinha uma capa preta, uma bota também, uma bota preta, e não tinha camisa, não tinha nada, só tinha essa capa, e olhava para mim e começou a gargalhar, dar umas gargalhadas assim fora do comum. Era uma coisa assim horripilante. Era uma risada bem macabra, sabe? Então olhava para mim e dava aquelas gargalhadas macabras. Eu, na hora que eu vi isso, gente, eu fiquei paralisada, eu fiquei chocada. Eu fiquei olhando aquele ser na minha frente, sem entender. Eu sabia que humano não era, porque tinha 6 metros de altura e com aquela capa enorme, preta, com aquela bota preta. Eu lembro bem desse detalhe, né? Era uma bota preta, era uma capa preta, tinha seios, mas não era mulher, não era uma figura feminina. Completamente bizarro para vocês entenderem, né? Uma coisa bizarra assim. E eu fiquei impressionada com a gargalhada, né? Porque foi várias gargalhadas assim, bem sinistras. Eu parei, fiquei chocada, parada ali, olhando aquilo. Eu fiquei estarrecida, gente. Eu fiquei com medo, sabe, de continuar, porque eu tinha que passar por ali, era meu caminho. E diante daquela cena bizarra, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não sabia se eu continuava, eu sabia que era espírito, né? Era espiritual. Eu não sabia se eu continuava, se aquilo ia me seguir, o que que eu fazia. Então eu fiquei parada, assim, parada olhando. De repente, este ser bizarro, ele volta para a rua no qual ia dar para a linha do trem. Ele volta, né, para aquele local de onde saiu. Questão de segundos. Ele volta e ele já volta novamente para a avenida, no meio da rua, acompanhado com outro ser também pequeno, com uma capa preta e gargalhava também. Os dois agora gargalhando, olhando para mim, dando aquelas gargalhadas macabras. Gente, eu fiquei morrendo de medo. Nessa brincadeira já era mais de meia-noite e eu naquela situação, né? Eu não imaginava que aquilo ia desaparecer e depois aparecer novamente e trazer consigo um outro ser pequeno com uma capa preta que também começou a gargalhar, sabe? Olhar para mim, gargalhar, e aquelas gargalhadas macabras, sinistras, né, dos dois. Eu, diante daquela cena, eu fiquei paralisada e eu sabia que era espiritual. Eu fiquei com medo de avançar. Então eu comecei a dar passos para trás. Eu fui voltando de costas para trás até dar numa outra rua que subia. Quando eu voltei, fui andando, olhando para eles e eles olhando para mim e eu dando passos para trás, até que eu cheguei numa outra esquina que dava para uma rua de cima. Quando eu cheguei na esquina, gente, eu não tive dúvida nenhuma. Eu falei, eu não vou encarar isso. Eu não sabia se ia atrás de mim, se ia me perseguir. Então, quando chegou na esquina que dava para cima, eu saí numa disparada, sabe? Eu nunca corri tanto na minha vida como eu corri aquela noite. E minha casa ficava 6 quarteirões acima. Então eu saí correndo, corri muito, porque o meu desespero ali era de ter medo que aquela coisa, aquela criatura fosse atrás de mim, fosse aparecendo nos quarteirões, nas esquinas, atrás de mim, porque olhava para mim, gargalhava, eu não entendia aquilo, eu não sabia o que era, eu não sabia do que se tratava.
E então eu tive muita pressa de chegar em casa. Então eu disparei com tudo, corri muito. Como eu falei para vocês, eu nunca corri tanto na minha vida como eu corri naquela noite. Em 5 minutos eu estava dentro da minha casa, com porta trancada e tudo mais. Para vocês verem, né? Como foi assustador isso para mim. Que em 5 minutos eu cheguei em casa, voando, correndo, voando. E depois que eu cheguei em casa, eu fiquei na cozinha, pensando sobre aquilo, né? Eu preparei um chá, tomei um chá na cozinha e eu fiquei pensando, né? O que que era aquilo? Por que que aquilo apareceu para mim, né? Na quaresma, não tinha ninguém na avenida, não tinha ninguém, não tinha movimento nenhum. Era um silêncio assim mortal, né? Assustador até. Eu era a única na rua, sabe? Não se escutava barulho nenhum, gente. É impressionante isso, né? Eu não escutava nada, não tinha nada, barulho nenhum, mas nenhum. Só a minha respiração eu ouvia naquele momento. E fiquei pensando sobre aquilo, sobre o que aconteceu, aquele ser, né? O que que era, do que se tratava. Mas graças a Deus eu cheguei bem rápido na minha casa, aquilo não me perseguiu, eu não vi aquilo mais. E foi algo assim surreal aquilo para mim, né? Ter visto aquele ser de capa preta, né? De 6 metros de altura, era bem alto, e depois aquele outro ser também pequeno, com capa preta. Aí vira os dois olhar para mim, dar aquelas gargalhadas macabras. Já se passava da meia-noite, era meia-noite e meia, e, e aquelas risadas assim estridentes na rua, né? Que dava até eco, para vocês terem uma ideia. Eu não consegui entender o significado daquilo. Agora, o que eu sei, gente, é o seguinte: é, eu tenho evidência, né? Então, a gente que é médium, vidente, a gente vê coisa boa, coisa ruim do plano astral. Eu acredito muito nessa coisa de espírito zombeteiro, né? Tem espíritos que se manifestam de formas bizarras para assustar a gente, assustar, por medo e se divertir em cima do nosso medo, né? Então, eu vejo dessa forma, eu vejo como uma roupagem, né? Uma materialização ali, a maneira que o espírito acha que é melhor para assustar, talvez até para brincar, foi até uma brincadeira, eu não sei. Eu não sei, sabe, gente? E outro detalhe, viu? Eu esqueci de falar para vocês. Além da capa preta, bota preta, tinha chifre ainda para ficar mais bizarro o negócio, né? Então esse ser tinha chifre também na cabeça, esse grande, o menor não, mas o grande de 6 metros, ele tinha chifre. E, e foi assustador, né? Agora, eu não acredito nessa imagem de diabo, né? Como as igrejas colocam, com rabo, com chifre, com tudo, né? Tridente. Eu não acredito no diabo dessa forma. Eu acredito que os espíritos, eles se materializam da forma que eles querem, eles se plasmam da maneira que eles querem, né? Com rabo, com chifre, com capa, sem capa, em formas de bichos, né, assustadores e por aí vai. Então eu acredito muito nessa capacidade de fazer essa plasmagem, né? Esses espíritos, eles se moldam, se plasmam da maneira que eles bem entenderem. Então é isso. Eu não acredito nesse diabo que a igreja põe. Mas eu respeito também a opinião de cada um, tá? O meu ponto de vista é esse. Eu não acredito em diabos dessa forma. Eu acredito como eu já falei, na roupagem que os espíritos moldam, né, a maneira que eles querem. Mas que foi algo assim bizarro que aconteceu na quaresma comigo, que eu nunca esqueci. Gente,
sem dúvida nenhuma. Até hoje, quando eu me lembro assim, me dá até calafrios, até arrepios, sabe, daquele ser. Eu no meio daquela avenida, né, passava da meia-noite e aquela risada macabra, sinistra, que dava até eco na rua, sabe? Era bem alta aquela risada. Quando eu me lembro disso, me dá calafrios, me dá arrepios, porque é algo que eu nunca esqueci. Acho que foi assim, foi a noite que eu mais tive medo na quaresma, né? Foi com esta aparição dessa criatura, desse ser bizarro que marcou profundamente a minha vida. E é isso. Beijo.